aí galera, tudo bem? Tranquilo? Douglas aqui. Bora fazer a prova de 2015 da Unifesp, segunda fase, de Química. E aí ela começa com uma questão que vai envolver aqui uma questão relacionada à ligação química, né, o item A, e o segundo um cálculo básico de massa percentual. Então vamos entender, o sulfato de cobre hidratado, então você tem o sulfato de cobre, X água. Alguns sais, boa parte deles conseguem atrair água na sua estrutura, né, através de interações intermoleculares, né, ó. E aí a gente quer descobrir qual que é esse número de águas, se são duas águas, três águas, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. E a gente vai descobrir através desse gráfico que mostra a massa sendo diminuída em função da temperatura, ou seja, sofre uma decomposição essa substância aqui, né, ó. E a água vai evaporar a partir de 100 graus aí. Então, com esses valores de porcentagem, a gente consegue aí fazer um raciocínio lógico aí proporcional. Então, só lendo aqui o enunciado, sulfato de cobre, X hidratado, é um composto utilizado como fungicida na agricultura, principalmente na cultura de frutas, como uva e figo. Para compreender as ligações químicas predominantes nesse composto e o seu grau de hidratação, né, quantas águas tem, foram realizados dois experimentos. Então, teste de condutividade. Vai conduzir corrente elétrica em água toda substância que tiver ligação iônica, né, formada por íons, né? Lembra a ligação iônica? Um ganha elétron, que a gente chama de ânion, e o outro perde, que a gente chama de cátion, né? É a atração de dois íons puros, diferente da ligação covalente, né? Então, um mais e um menos aqui. Nesse caso, esse composto, é o sulfato de cobre, ele é um sal, né? Todo sal é formado por um composto de ligação iônica, né? Então aqui a gente tem o cátion cobre 2+, e o sulfato, que é um ânion, né? Ele é um ânion grupo, né? Um enxofre ligado covalentemente a 4 oxigênios. E aí a ligação predominante, né, entre o cátion e o ânion é a ligação covalente. Então, quando eu coloco essa substância em água, a forma que existe é assim, ó, as duas separadas, carga positiva e carga negativa, por isso consegue conduzir corrente elétrica, né? Então, substâncias covalentes não conduzem corrente elétrica em água, só ácidos, que ácidos, quando a gente coloca um ácido, por exemplo aqui, HCl em água, a água obriga uma ionização, né? Ela enfraquece essa ligação química aqui e faz com que o ácido ionize, né? Então, por isso que o processo de dissolver um ácido na água a gente chama de ionização, porque a água com seu dipolo, né, a sua ligação de hidrogênio e os seus pares de elétrons livres conseguem induzir e quebrar essa ligação. Então, o único composto covalente que vai conduzir corrente elétrica em água são os ácidos. Beleza, então letra A. Que tipo de ligação química ocorre no sulfato de cobre 2, que pode ser explicada pelo resultado do teste da condutividade? Então, ó, vamos analisar aqui a estrutura do sulfato de cobre 2 num outro slide. Ó. A ligação entre o cobre e o grupo sulfato é iônica, mas dentro do grupo sulfato existem ligações que são covalentes, né? O enxofre faz duas ligações, e aqui ele tem duas cargas menos, ó, uma no oxigênio e outra no oxigênio, porque cada oxigênio ganha um elétron, e aí ele tem aqui ó, uma ligação dativa para um oxigênio e uma ligação dativa para outro oxigênio. Então, na estrutura desse ânion, existem ligações covalentes normais e covalentes dativas. Entretanto, a ligação que explica a condução elétrica é entre o ânion sulfato e o cobre 2+, né? Então, a ligação iônica explica a condução da corrente elétrica. Legal, conseguimos aí responder a primeira. A partir do gráfico, determine o número X de moléculas de água no sal, sulfato de cobre X hidratado, apresente os cálculos efetuados. Bom, a gente pode pensar o seguinte, vamos ver aqui, ó. Inicialmente tinha 100% do sal, toda a massa, então aqui tem o sulfato de cobre com todas as águas. À medida que vai aquecendo, algumas frações de moléculas de água são desprendidas, né, por conta da temperatura, né? Em 100 graus Celsius começa a evaporar praticamente toda a água, né? Ó, bateu 100 graus Celsius, a massa começa a ficar constante. Então você pode entender, talvez, pô, bateu 100 graus Celsius, então tem que ver o quanto de massa subtraiu, né? Ó, 100 e foi para 70. Porém, se você analisar o gráfico, ele mostra que tem um outro valor aqui, ó, onde a massa fica constante novamente. Ou seja, por mais que você aumente a temperatura
a massa não vai mais variar no tempo. Por que está acontecendo aqui? Eu tenho uma massa, aqueci, a massa diminuiu porque está evaporando água, aqueci mais um pouco, está evaporando mais, aí quando chega no 100%, você cai no erro de falar, pô, a água toda foi embora. Não, pode ser que existam, se aqui tiver, por exemplo, 8 moléculas de água, pode ser que seja, né, uma molécula ainda na estrutura do sulfato de cobre. Então você vai pegar o ponto onde ela fica constante, porque o sulfato de cobre não é um sal que decompõe com a temperatura. Como assim? Por exemplo, o carbonato de cálcio é um sal que decompõe com a temperatura, né? Aumentou essa temperatura, vai virar cal virgem, que é o óxido de cálcio, né? O vestibular gosta muito de colocar o óxido de cálcio, e o CO2. Como eu sei um sal que se decompõe com temperatura? Geralmente carbonatos, que são sais que têm o CO3, e sais de amônio, né? Todo sal de amônio, por exemplo, aqui, esse daqui, ó, pode se decompor com a temperatura, formando amônia e até mesmo gás cloro. Mas agora o sulfato não vai virar óxido de enxofre, não, ele é bem estável. Então eu vou pegar aqui, ó, a diferença de massa, certo? De 100 menos o que sobrou lá, 64, e essa porcentagem de massa que evaporou é a porcentagem de água na estrutura, tá? Então a gente tem que fazer assim, ó, a porcentagem de água que tem nela vai ser o total, 100%, menos aí o 64%. Beleza? Essa conta dá quanto aqui? Fazendo aqui a brincadeira, vai dar 36% de água na estrutura. Tá? Então, quando a gente pensa na molécula, é até feio falar molécula porque isso é um composto iônico, né? A palavra correta seria a estrutura iônica. Para uma estrutura iônica de sulfato de cobre, eu tenho isso daqui, ó, de 36% da massa é água. E aí a gente começa a pensar nas massas molares, né? Se eu sei que 64%, então, é só a massa do sulfato de cobre, porque é o resto, né? 36% é água, então 64% é só isso daqui, sulfato de cobre. E aí eu vou ter que correr atrás das massas molares, né? Não tem muito o que fazer. Eu sei a porcentagem, a soma dessa massa molar corresponde a 64%, e aí mais 36% vai corresponder à porcentagem de água, né? Então posso fazer o seguinte, ó, para eu saber quantas águas tem aqui. Vamos pensar aqui. Vamos apagar um pouquinho, limpar framing. Vamos calcular a massa molar do sulfato de cobre. Ó. Eu tenho aqui, ó, sulfato de cobre. O cobre ele vale 63,5 gramas por mol, cada mol de cobre. O enxofre vale 32. De onde que eu estou tirando isso? Tem a tabela periódica lá na prova, né? No final da prova. Então você tem que olhar a tabela periódica. E o oxigênio vale 16, só que eu tenho 4 vezes 16 aqui. 4 vezes 16 dá 64. 64 com mais 63,5 e mais 32, né? Então, se a gente fizer essa continha, a gente descobre a massa molar aí do sulfato de cobre. Então, vamos lá, ó, a gente já tem aqui ó, os dois somados, 4, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9, com mais 63,5. Vamos fazer essa conta. 5, 9 e 15. A massa molar dele é 159,5 gramas por mol. Né? Então, 1 mol dessa substância tem isso de gramas. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 partículas. Bom, que outras informações nós temos lá? Ó? Vamos pensar aqui. Ó. Em 100% do composto, quando eu evaporo, resta sempre 64%. Então, quando ele está em raciocínio de porcentagem, vamos trabalhar com gramas. Por quê? Ó? Se eu trabalho com gramas, ó, uma amostra de 100 gramas. Então, uma amostra de 100 gramas vai ter essa seguinte proporção. Ó. Vai ter 36 gramas de água, que é a 36%, que a gente fez a conta lá, e os outros 64 gramas, 64%, vai ser aí a massa do sulfato de cobre. Então eu posso pensar no seguinte, ó, tentar descobrir a proporção em números de mols, que fica mais fácil, porque ó, aqui eu tenho um número que multiplica a água, o número y, que é um número de mols. Se eu tiver, por exemplo,
1 aqui e aqui for o número 5, o que eu entendo? Que para cada 1 mol dessa substância precisa ter 5 mols de água. Então vamos pensar aqui, ó. Eu pego o 64 e divido, que é a massa do sulfato de cobre, e divido pela massa molar dele, né? Quando eu faço essa conta, pego a massinha, Mzinho, e divido pela massa molar, eu tenho o número de mols. Então vamos comparar aqui. Vou pegar o primeiro, 64, que é a massa do sulfato de cobre, em 100 gramas, e dividir pelo a massa molar dele, 159,5. Vou fazer essa divisão, a gente vai encontrar o número de mols. Em paralelo, eu vou pegar aqui, ó, a massa da água, 36, e dividir, né, 36 gramas que contém 100 gramas de amostra pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol, né? Isso daí é um valor manjado. Se a gente fizer essa conta, a gente chega que a água tem 2 mols. A cada 100 gramas eu tenho 2 mols de água. E agora eu quero descobrir quantos mols eu tenho dessa substância. E eu vou ver quantas vezes o 2 é maior do que isso. E aí a gente consegue ter aí a relação. Então vamos lá, 64 dividido por 159. Vamos ganhar tempo aqui, né? 159,5. Fazendo essa conta, eu descobri que tem 0,4 mols, né? 0,40 mols de sulfato. Bom, quantas vezes 2 é maior do que 0,4? 5 vezes, né? Então, se a gente pegar e parar assim, fazer uma regra de 3, ó, a relação entre aqui, ó, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, eu tenho sulfato de cobre e eu tenho água. Eu posso tanto fazer de cabeça esse raciocínio, quanto que eu posso manter essa proporção, ó. Então, em 100 gramas, existem 0,4 mol disso daqui e 2 mols de água. Para eu descobrir essa fórmula química, eu não tenho que trabalhar com 0,4 mol. Eu tenho que colocar o número 1 aqui, ó, o número 1, que é quando eu tenho aqui, ó, 1 mol. Quando eu tenho 1 mol dessa substância, qual é a proporção de mol de água que eu vou ter? Então, fazendo uma regrinha de 3, a gente vai chegar na conclusão, né? 0,4 vezes x é igual a 2 vezes 1. Então, vai ser 2 dividido por 0,4. Essa conta vai dar 5. Né? E aí fica até uma dica para vocês que o sulfato de cobre se combina é hidratado pela água na proporção de 5. Né? Então, geralmente ele forma um sulfato pentahidratado. Você já poderia até suspeitar disso daqui. Ó. Tá bom? Então, esse foi meu raciocínio. Recapitulando, o que eu fiz? Eu olhei o gráfico, via o valor de 100% e analisei o valor onde a massa fica estável, não varia mais no tempo. A diferença de porcentagem que deu foi 36%, ou seja, a massa que foi embora é a massa da água. Então, a massa que restou lá foi do sulfato de cobre. Como ele não me dá números, eu vou usar uma massa aleatória, e vou usar a massa de 100, porque é fácil de tirar da porcentagem, né? Então, qualquer massa que você tiver vai ter essa proporção. Pode ser que seja 1 kg, 10 kg, 20 kg, sempre vai ser a proporção de quê? 36% em massa, vai ser de água, e 64% de sulfato nessa substância a partir desse gráfico. Então, vamos resumir o raciocínio para 100 gramas. Não, então, quando eu tenho 100 gramas, 36% é água e 64% é sulfato de cobre. Calculei as massas molares de cada um para descobrir o número de mols, porque essa informação química aqui, ó, dessa fórmula, me diz a proporção que as substâncias se combinam, e a proporção é em quantidade, né? 1 para 5, e essa quantidade a gente chama de mol. Né? 1 mol de sulfato de cobre para cada 5 mol de água. Né? Esse X que a gente descobriu era o 5. Então, o que eu precisei fazer? Descobrir quantos mols teria de cada substância em 100 gramas, ó, a massa de 64 dividido pela massa molar dele, que a gente calculou aqui, deu 0,4 mol. E aí, vou fazer a mesma coisa com a água. 36 gramas, que é a porcentagem, a massa de água que tem a cada 100 gramas de amostra, dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol. A gente chegou ao raciocínio de 2 mols. E aí, de cabeça, eu já paro e penso, quantas vezes 2 é maior do que 0,4? Ou seja, eu preciso pegar 0,4 e multiplicar por um número que dá 2. Esse número é 5. Mas se não ficar nítido na sua mente, você pode montar uma regra de 3. Ó. Sulfato de cobre e água. Quando tem 0,4 mols de sulfato de cobre, tem 2 mols de água. E quando tem 1 mol, que é o número que vai aqui na formulazinha, tem que ter quanto? A gente descobriu que o x vale 5. Beleza? Então esse daí foi o primeiro exercício.